Bem-vindo de volta, Cuba Lovers e Cuba Haters. Tudo bom com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui para mais um episódio de Cuba do Avesso. Eu sou Leonardo Fará e tenho aqui, como sempre, a presença ilustre de Rosana Verjaga. Presença ilustre, né? Olá! Hoje a gente vai tocar um tema muito pedido por vocês, mas tipo, muita coisa. E é óbvio, como todo tema muito pedido por vocês, nunca é o tema fácil. Normalmente a galera tem tirado o nosso couro, né? Só pergunta cabulosa, pergunta difícil, pesada, mas a gente não vai entrar, assim, relaxa, tá? Não tem gatilho nesse episódio. É um tema difícil, é um tema bem recheado de informações. Eu acho que o melhor termo é esse, né? E a gente vai falar disso, mas já. Antes de falar do tema, eu queria, assim, primeiro eu pedi para a Rosana ler nomes de pessoinhas que ajudam a gente a construir melhor esse conteúdo, tá? São os nossos amigos ou ouvintes que chegam aqui, caem às vezes de paraquedas num episódio qualquer, ou então vêm acompanhando a gente de forma mais frequente. Essas pessoas são algumas das pessoas que ajudam a gente a chegar na marca de 800 reproduções no Spotify e outros agregadores. Então, já de antemão, agradeço a todo mundo que ouve. Muito obrigado. E aí a Rose tem algumas dedicatórias para fazer. O Leonardo tirou toda a graça de eu falar de dedicatória, os agradecimentos. Mas enfim, eu mando muitos beijos para a Luciana, para Fátima Martins, para a Nina Pamplona, Ana Clara Miranda, as meninas da UC Tonos, Rafael Rebouças, o Thales. São pessoas que estão acompanhando o nosso conteúdo, são pessoas que participam, que enviam temas, que dão aquela satisfação de tô com os episódios atrasados, mas tô chegando lá. Gente, vocês não têm noção como isso é importante para dar aquele gás e a gente conseguir continuar produzindo conteúdo. A gente constrói esses conteúdos pensando muito em vocês e no que vocês passam pra gente. Inclusive, o tema de hoje, ele é inspirado no que está acontecendo no Brasil recentemente, mas também é inspirado nas perguntas que vocês fizeram nas nossas caixinhas de perguntas, tanto na nossa rede social como no nosso Instagram, @CubaDoAvesso. Então segue lá e continua acompanhando nossas caixinhas de perguntas, porque elas são muito úteis pra gente também. Finalmente, a gente está aqui para falar sobre sistema político cubano, eleições e partido único. Como a gente anunciava, esse não é um tema fácil, não é um tema que a gente consegue esgotar, como quase tudo que a gente tem falado até hoje aqui. Não é um tema que a gente consegue esgotar no último capítulo, mas qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é a gente trazer o que está na Constituição, o que está na lei eleitoral, ver como isso tem a ver ou não, é coerente ou não com o tipo de sociedade que Cuba quer construir e mais pra frente, já se encaminhando para o final do episódio, a gente vai comentar um pouco sobre o estado atual dessa participação popular e desse engajamento ou não da população com as instituições de representação. E como vocês já estão acostumados, nós vamos trazer junto com isso um paralelo do nosso sistema eleitoral brasileiro, tentando trazer algumas coisas que a gente conhece aqui, como eleições funcionam aqui, o pluripartidarismo e tudo que a gente tem visto nos últimos tempos, com o que está na Constituição cubana e o que o povo cubano vem praticado nos últimos, desde a Revolução. Um pouco para ter uma referência, né, pra gente, porque assim, por muito que vocês tenham ouvido que é diferente, que é absurdo, que não é democrático e tal, vocês vão perceber que tem várias instâncias que são semelhantes a como funcionaria o poder, né, a estruturação do poder no Brasil, mas também em outros países do mundo. Então a ideia é justamente essa, tentar ter aquele paralelo com o sistema brasileiro para tentar entender também quais são as coisas que são semelhantes e quais são aquelas que são particulares do sistema cubano. E quais a gente pode usar de exemplo para mudar o nosso sistema.
Bom, Rose, acho que se você não vive debaixo da pedra, que nem o Patrick do Bob Esponja, você deve ter ouvido, ou lido, ou visto alguém comentar sobre as ameaças golpistas do nosso presidente da República aqui no Brasil. Inclusive, uma delas é de que em 2022 não haveria eleições se não fosse das regras dele. Caso as regras dele não fossem seguidas. E aí a gente vai entrar depois no mérito de voto impresso ou não voto impresso. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo. Mas o mais importante o que inspirou a gente a falar sobre isso foi exatamente esse temor, essa ameaça de não haver eleições. E como a gente sabe que a grande comparação da hegemonia midiática é que Cuba é uma ditadura, inclusive foi falado durante as manifestações de julho, em todas as redes midiáticas do Brasil, quando noticiaram essas manifestações, noticiaram que Cuba, a ditadura cubana, né, o país que é uma ditadura, o presidente cubano que rege uma ditadura. Então esses foram termos utilizados durante todo o discurso, e a gente já bateu uma vez ou outra nesses termos. Mas num país democrático como o Brasil a gente nunca podia imaginar que um presidente fosse ameaçar não ter eleições, né? E, diferentemente daqui do Brasil, em Cuba tem eleição sempre. E a gente quer entender como funciona esse processo eleitoral, e eu acho que essa dúvida é minha, mas também é de todos vocês, então eu vou fazer assim, eu sou como se fosse um ouvinte hoje, viu, Rose? E vou fazer as perguntas para você aqui para a gente poder tentar entender como funciona esse sistema. Então, primeiro, tem eleições em Cuba? Mas tem, claro que tem. Eu sei, brasileiro viu a vida toda, Cuba não tem eleições, a ilha é do Fidel, depois a ilha era do Raul, agora o Dias-Canel é uma marionete dos Castro. Enfim, existem muitas especulações, mas a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, primeiro, cada país ele tem um sistema que se deve ao tipo de sistema econômico, político que rege no país. Então, em Cuba não é diferente. A gente tem uma constituição, a gente tem eleições, a gente tem uma estrutura de poder que é coerente com o tipo de sistema que a gente quer desenvolver. E a gente vai tentar entender como isso tudo se encaixa, como isso tudo funciona e qual o papel do Partido Único dentro dessa estrutura toda. Porque essa é uma também das grandes questões. Mas Cuba precisa do voto direto. Mas Cuba precisa ser pluripartidarista. Cuba precisa mesmo? A gente vai questionar essas coisas também. Primeiramente, o que declara a Constituição que foi referendada em 2019, inclusive... Tanto essa Constituição quanto outras questões relacionadas à lei eleitoral, elas foram modificadas, referendadas, levadas à votação pública, debatidas, discutidas em 2019. Isso tudo faz parte do processo de mudanças que vem acontecendo com o Dias-Canel no poder, que, como a gente já tinha comentado em outros episódios, é uma figura que chega no poder com muito peso simbólico. O Dias-Canel é uma pessoa que não pertence à geração histórica, é o primeiro presidente do país que não pertence à geração histórica, então ele tem todo esse peso simbólico em cima de herdar uma nação que tem todas essas questões de legitimidade, mas ao mesmo tempo ele quer deixar uma marca que seja própria, e a gente vê isso na forma em que ele está conduzindo todas as mudanças que estão acontecendo no país, do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista econômico. Assim, as ações, as considerações que a gente tem sobre essas ações, elas podem ser positivas ou negativas, mas é inegável que o Dias-Canel ele tem uma tentativa muito marcada de criar o seu próprio legado, e acho que isso é muito válido. Agora, vamos para a Constituição. O que a Constituição cubana fala? Que Cuba é um Estado socialista de direito e justiça social, democrático, independente e soberano. O nosso nome oficial é República de Cuba, o idioma oficial, como vocês sabem, é o espanhol, capital é Havana,
E todos os cubanos maiores de 16 anos, eles têm o direito ao voto, não o dever do voto, mas o direito ao voto livre, secreto, e todo cidadão cubano, ele pode ser eleito ou pode propor candidatos sem distinção da fé, da raça, da filiação política. O que a gente chama aqui de o voto é secreto, livre e universal, né? Isso. Mas assim, você disse que todo cubano pode propor ou se candidatar a um cargo no governo, certo? Certo. E a gente vai até especificar mais para frente quais cargos são esses e quais são como é que funciona a organização governamental do Estado cubano. Mas eu queria saber um pouco mais ainda sobre as eleições. Precisa ser filiado a um partido político para participar das eleições como candidato? Não, você não precisa estar afiliado, e essa é uma das grandes características do sistema cubano. O sistema cubano, ele não é, e eu acho que vou me adiantar um pouco com essa questão do partido único, né? O sistema cubano, ele não é partidarista. Então, ele não precisa de um partido para que esse partido proponha candidatos para levar a eleição. O sistema cubano, ele é baseado na representatividade, e a representatividade é a representatividade do povo todo. Então, o que você precisa para ser escolhido como candidato? Você ser proposto pela galera do seu bairro, que é basicamente o núcleo de toda a estrutura de governo no país. Então, uma vez que você tem um governo que ele é baseado no voto popular e na confiança popular, você só precisa ter mais de 16 anos, ter, obviamente, todos aqueles direitos legais, civis, políticos em dia. Você precisa, para ser eleito, você precisa ser residente no país há pelo menos 5 anos, e para eleger, para conseguir votar, você precisa residir no país pelo menos 2 anos, no caso de estrangeiros, né? Ou de cubanos que saíram do país e voltaram para o país. Mas você não precisa estar afiliado a um partido político, porque a função do nosso partido, ela não é de ser palanque eleitoral. Você não precisa pertencer ao partido para conseguir chegar nas instâncias de poder. Porque qual é a função do partido? O partido, ele tem uma função de guia. Se bem que nos anos 70, final dos anos 70, o partido ele acaba extrapolando um pouco as funções que ele tinha por questões diversas, mas principalmente tem muito a ver com essa tensão política internacional que tem sempre com os Estados Unidos, as pressões de fora de Cuba para dentro de Cuba, ingerência na política interna. O partido ele acaba ocupando um pouco mais de espaço dentro das instituições do que ela deveria, e ele acaba se colocando num papel de censor que não era para ele ter, porque a função dele é servir como guia político. Então, quando você fala que você é filiado ao partido, não quer dizer que você necessariamente precise ter uma posição política dentro do país, né? Dentro dessa estrutura de governos, e você não necessariamente vai estar sendo preparado para isso. Quando você está militando dentro do partido, você é considerado a vanguarda do país. Então, são as pessoas que são consideradas política e ideologicamente mais avançadas, justamente para conseguir trazer para o partido, conseguir com que o partido ele seja cada vez mais diverso, ele consiga abraçar o maior número de pessoas. Então, a ideia essencial do Partido Único, que o Partido Comunista de Cuba é a união de vários partidos que existiam antes da Revolução e que inclusive chegam até o triunfo da Revolução, e depois existe um acordo, esses partidos são unificados e surge o Partido Único, que não é uma ideia do Fidel, é uma ideia do José Martí. A ideia disso é justamente conseguir tirar essa questão eleitoral, que tem muito a ver com questões econômicas, questões de financiamento e outros interesses que vão muito além da governabilidade do país, que estão muito mais relacionados com influência política, influência econômica, tirar todo esse peso do partido e transformar no partido numa entidade unificadora de ideologias, de valores morais e de valores éticos.
é quem pensa a sociedade, né? Quem discute a sociedade. Exatamente, quem discute a sociedade. Então, a ideia toda de manter o partido único, dentre outras questões que a gente está vendo, e a gente pode falar mais para o final, sobre todos os problemas que traz a questão do financiamento, da campanha eleitoral, esse tipo de coisa, né? Mas a questão toda, a grande discussão durante muitos anos sobre o partido único é justamente por que você criar mais partidos quando você deveria ter um partido que ele seja capaz de ser cada vez mais plural, de abraçar, porque a ideia dele é justamente essa. Dentro da pluralidade de uma sociedade que é cada vez mais diversa, você conseguir ter uma instituição que ela consiga fazer confluir todas essas diferenças. O partido precisa abraçar, guiar, proteger, educar as pessoas dentro do ideal de sistema socialista. E é isso que eu queria, que é legal falar, né? Porque é a tentativa de aglutinar as ideias para um caminho único. O caminho é único, mas as ideias que constroem esse caminho são completamente diversas, né? E aí, faço uma comparação que eu já fiz nesse podcast com os Estados Unidos. Eles têm os dois principais partidos, que são os democratas e os republicanos. Os dois são capitalistas, liberais na economia e democratas. Os dois, né? Você vê que a mudança do Biden para o Trump não mudou, que a partir de agora vamos, sei lá, pagar comida para todo mundo, a partir de agora vamos deixar as escolas gratuitas. Não, a mudança não é no mercado, não é na ideologia e de caminho para o país. O país tem um caminho, né? Seguir o caminho do capitalismo, do imperialismo, né? Esse é o caminho dos Estados Unidos. Independentemente se ganha o republicano ou se ganha o democrata. A mudança ela é muito pequena, né? E no direcionamento do país como um todo. Isso faz com que a ideia de país sempre esteja crescendo, né? A construção do que é ser um americano, que é ser um estadunidense, sempre está ali. É a mesma, não muda. Né? E a gente vê em países que têm o pluripartidarismo como sua marca registrada, existe às vezes dependendo do qual grupo está no poder, né? Uma puxada de rumo para um lado, uma puxada de rumo para o outro, por exemplo, um investimento maior em educação ou menor em educação num outro grupo com venda de patrimônio público. Então as coisas mudam de acordo com o partido que está no poder naquele período de 4 anos, no caso aqui no Brasil. E aí a ideia em Cuba então é ter um caminho, um caminho único, na verdade um direcionamento único, com várias possibilidades de construção de caminho, mas que todos eles converjam, né? Isso. No mesmo... A ideia é justamente essa. É óbvio que quando você pensa isso, olhando desde sociedades que estão baseadas no pluripartidarismo, pode ter a ideia de, mas poxa, o partido no fim de contas ele sempre vai impor a sua visão. E de fato, durante muitos anos foi confundida essa ideia de uma visão única que precisa abraçar todas as visões que são plurais. Foi visto como uma visão única e tem que ter uma visão única, sendo que a sociedade ela é plural e ela precisa ser mantida plural porque é isso que faz o avanço, né? E foi isso justamente que ajudou o enrijecimento das estruturas, a visão do partido como um censor, mais do que um facilitador do diálogo, porque certamente a ideia do partido é ele servir de guia nesse caminho da transição do socialismo para o comunismo, né? Porque Cuba não é um comunismo. Cuba é considerado uma sociedade socialista em vias de se transformar num país comunista, mas passarão anos antes disso acontecer, se isso acontecer proximamente, né? Mas, enfim, uma vez esgotada a questão de que o partido, e obviamente sobre o Partido Comunista de Cuba a gente tem milhares de coisas para falar, mas ele hoje não é o grande foco de atenção. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre, desmistificar essa coisa de que o presidente de Cuba é quem faz e desfaz em Cuba, manda e desmanda, não é assim.
o principal órgão, o supremo órgão de poder no país é a Assembleia do Poder Popular, Assembleia Nacional do Poder Popular, que é um órgão que ele tem instâncias no Poder Nacional, no Poder Provincial e também no Poder Municipal, apesar de que a estruturação desse poder ele se dá de baixo para cima e não de cima para baixo, como eu falei agora. Entendi. Então, vocês também se organizam em termos governamentais em 3 esferas. Isso. A gente tem a esfera nacional, a esfera provincial e a esfera municipal. A esfera municipal, ela é a base de tudo o que acontece no país. É a partir dela que os outros poderes começam a se estruturar. Por quê? Porque dela depende vamos chamar, a aportação de pessoas, de candidatos para os diferentes níveis. Então, quando o cubano vai à eleição, que acontece a cada 5 anos, você elege quem? Você primeiramente, você tem que postular candidatos, né? E como são propostos esses candidatos? Não são a partir de partidos, como a gente tinha visto, não são a partir de instituições políticas ou instituições de massa. Esses candidatos, eles são pessoas que são do próprio bairro. Então, indo um pouquinho mais para trás, Cuba tem uma organização, tem várias organizações de massa, dentre elas tem os Comitês de Defesa da Revolução, que é uma tentativa de trazer poder e autonomia, uma certa autonomia para o bairro. E cada bairro, ele tem o seu presidente, vice-presidente, ele tem uma pessoa que vela pela vigilância, tem vários cargos dentro de um bairro, né? E diferentes bairros, eles acabam criando o que a gente chama de circunscrição, que é um território eleitoral, vamos chamar assim. Uma zona eleitoral. Isso, uma zona eleitoral. Essas zonas eleitorais, elas são quase como uma 4ª esfera de organização política e de gestão? Ou eles estão atrelados à esfera mínima do município? Eles estão atrelados ao município, porque toda essa estrutura, toda essa divisão é mais bem uma questão de logística, né? Então, a gente tem exatamente a mesma estrutura no Brasil. Pelo menos... Nesse nível. Porque acontece? Só pra gente fazer uma comparação, tá? Nós temos a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. Só que na esfera municipal existem as regiões administrativas, que são pequenas zonas que são organizadas ou regidas, não regidas de fato, mas assim, a gestão do micro detalhe, ela é feita por um que a gente chama de subprefeito, que é uma pessoa indicada pelo prefeito eleito aqui para coordenar essas regiões administrativas. Então, no Rio de Janeiro, ele é dividido, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela é dividida nessas zonas administrativas que tem os seus subprefeitos. Esses subprefeitos são indicações do prefeito eleito. Só para você entender, porque isso é uma coisa que ninguém sabe, inclusive brasileiros, cariocas, não sabem que tem um subprefeito na cidade. O Eduardo Paes, inclusive, foi subprefeito, antes de ser hoje o prefeito da cidade pela 2ª vez, né, o 3º mandato. No nosso caso, tudo funciona a partir das pessoas, né? E a gente não tem a figura do prefeito, né? A gente tem a figura do presidente da Assembleia do Poder Popular no nível municipal, no caso, né? Mas o que acontece? Que tudo que acontece nesse nível inicial, ele precisa necessariamente da participação popular, ele depende da participação popular. Esse é o ponto forte do sistema cubano, mas também o ponto fraco, e a gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Como são propostos os candidatos? Ao invés de você ter por instituições e tal, você tem uma assembleia pública. Você convoca uma assembleia pública no chamado período eleitoral, né, que vai ter todo um desdobramento de alguns meses e tal. Você convoca essa assembleia pública, as pessoas, os vizinhos participam e são propostas as pessoas que serão candidatos. Se a pessoa tiver todos os requisitos que precisa, né, ter mais de 16 anos, não ter nenhum tipo de problema legal, político e tal,
Enfim, coisas que são básicas para todas as constituições no mundo, né? A pessoa ser elegível. Se a pessoa for elegível, se a pessoa tiver disposição, falar que ela quer sim ser candidato, essa pessoa passa a ser um dos candidatos daquela região eleitoral, né? Então, cada região eleitoral, ela pode ter um mínimo de 30, cada município, perdão, ela pode ter um mínimo de 30 candidatos. E cada bairro, né, cada lugar que propõe, ele não pode ter menos de 2 e não pode ter mais de 8. Então, você não pode, todo um bairro, ele não pode levar um único candidato, né? Toda uma zona eleitoral, ela não pode levar um único candidato. Ela tem que levar no mínimo 2 e como máximo 8. Caso de que não tivesse mais de um candidato, você traz de novo uma nova avaliação, porque um novo candidato precisa ser postulado, precisa ser indicado. Depois, com esses candidatos, depois que estão todos lá bonitinhos, colocados oficialmente como candidatos, eles são... Aí começa a propaganda política. Começa propaganda na rádio, na TV, e esses candidatos começam a falar sobre suas plataformas de governo. Não. Por quê? Porque o governo é entendido como um conjunto de atores. Então, Cuba teria o ideal, né, dentro da política cubana, uma política colaborativa. Então, você não tem políticas, você não tem políticos individuais, você tem pessoas que vão agir de forma coletiva. Então, obviamente, esses candidatos, eles precisam ser conhecidos pelas pessoas para serem levados à votação e tal. E esses candidatos são impressas as biografias e as fotos e tal, os dados mais importantes dos candidatos, e colocados nos lugares públicos, na maior parte dos lugares públicos que forem possíveis daquela zona eleitoral, né? Então, eu não posso ir votar numa zona eleitoral de uma outra pessoa, eu vou votar na minha. Então, esses candidatos, os candidatos da minha zona eleitoral, você vai achar assim, a candidatura deles, né? A biografia deles, você vai achar em tudo quanto é canto. E essa publicidade, para chamar de alguma forma, ela precisa ter num prazo mínimo, né? Aquele prazo estipulado entre a eleição e que você coloca as biografias não pode ser menos do que 15 dias, né? É um período de campanha, entre aspas, porque não é uma campanha. O que eu tô achando interessante é que é uma coisa muito mais, assim... Parece pra mim uma coisa muito mais fria, né? Não tem uma coisa do tipo... Você não se identifica com o candidato porque ele é simpático, bonito, cheiroso ou fala bem. Se identifica com o candidato porque ele tem as habilidades necessárias para defender aquele espaço. Olha, depende. Depende do ponto de vista que você enxerga, né? Porque lembra que esse candidato, ele saiu do bairro. Então, eu sei quem ele é. Eu sei de onde ele saiu. Sabe onde ele mora, você pode cobrar ele na casa dele. Exatamente. Essa é justamente a ideia. Entendi. A ideia dessa base é justamente que você conheça. E, obviamente, vai ter candidatos que eu não conheço porque não são os do meu bairro. Mas se eu consigo ler a biografia, se eu tiver interesse, eu consigo pesquisar quem ele é, o que ele já tem feito, como ele se comporta. Esse tipo de coisas. Essa proximidade é uma tentativa de trazer proximidade para a política, que é sempre uma questão muito distante e complexa. Então, uma vez que são escolhidas essas pessoas, né, por cada zona eleitoral tem que ser escolhida uma pessoa. Um único candidato, ele vai ser eleito... Um candidato por zona. Um candidato por zona eleitoral. E todas essas zonas, elas conformam o que seria a Assembleia, os eleitos, eles conformam o que seria a Assembleia Municipal do Poder Popular. Perfeito. Mas então, beleza. A província... A sua província escolheu um candidato. Baiamo é um estado ou uma cidade? É um município. Município. Então, município. Não vou usar província porque província é o referente ao estado, isso, certo? Então, Baiamo escolheu Rosana Berjaga para ser a representante lá. Essa representante, ela vai para Assembleia. Calma, já se perdeu, perdeu. Não, entendi. Lembra que é como se fosse um conselho. Tem zonas dentro de Baiamo. Isso. Que vão escolher
Caraca, agora eu entendi. Então, tipo, a Câmara dos Vereadores é formada por um eleito de cada zona eleitoral. Isso, é como se fosse a Câmara dos Vereadores, tipo isso. Essa é a proximidade mais próxima, E o prefeito daquela região é o presidente da Câmara dos Vereadores. Isso, vamos traduzir traduzir na linguagem cubana. A Assembleia do Poder Popular, ela tem um presidente, um vice-presidente e tem outros cargos dentro da Assembleia do Poder Popular que estão referidos ao legislativo, executivo e tal, tudo dentro da estrutura da Assembleia Municipal do Poder Popular, que seria o equivalente ao prefeito, por exemplo, e o vice-prefeito. Tá. Não, perfeito. Beleza, entendi tudo. Entendi. Então, se você entendeu, será que eles entenderam? Não sei. Sim. Mas aí a gente escala isso... se no município funciona assim, eu espero que o estado também funcione assim. Então, vamos lá. Quando você começa a subir, a gente falou que essa é a base, certo, né? Então, certo. Quando você começa a subir, você já tem envolvidos outros atores da sociedade cubana. Então, necessariamente, quem passa em outros níveis, ele precisa ser parte daquele grupo de pessoas já referendadas pela população. Entendeu? Não pode chegar nenhum desconhecido do nada que nunca passou por nenhuma dessas votações populares e chegar em níveis de estado ou de governo nacional, entende? Necessariamente, o candidato que for para as outras esferas, ele precisa passar por aquele órgão municipal. O que protege Cuba de ter um Luciano Huck na presidência. Exatamente. Mas aí a questão é a seguinte... Quando você vai começar a propor pessoas para aqueles níveis superiores, você necessariamente tem que trazer as organizações de massa. Então, se criam o que são chamadas candidaturas, comissões de candidaturas, que são conformadas por representantes das diferentes organizações de massa, a organização dos trabalhadores, das mulheres, dos estudantes dos diferentes níveis, enfim, todas essas organizações e partes da sociedade civil, elas precisam necessariamente estarem representadas dentro dessa comissão. E se fosse o caso de que algum dos pré-candidatos, chamados de pré-candidatos, fosse dessa coincidência de que ele é pré-candidato e ele também faz parte desse grupo, ele necessariamente precisa escolher se ele vai ficar se ele renuncia a essa pré-candidatura ou se ele renuncia a ser parte da comissão. Certo. Então, a comissão que avalia os candidatos, ela não pode ter um candidato dentro. Exatamente. Isso beleza. Então, a partir dessas comissões de candidatura, que avaliam as candidaturas, saem os candidatos que vão tanto para o nível provincial quanto para o nível nacional. Nessa releitura que se fez da lei eleitoral, agora em 2019, você tinha uma tentativa de dar mais autonomia para os governos estaduais, né, provinciais. Então, outras questões foram aplicadas especificamente para essas instâncias, mas a gente vai pular diretamente para o nacional porque são muitas minúcias. Tá, lembrando que a gente está usando de referência aqui a própria lei. Isso, a lei e a Constituição. Para ler a lei, a Constituição e, assim, nada impede também da gente deixar esses arquivos ou links disponíveis para vocês poderem olhar com calma, mesmo para quem não entende espanhol, como é um texto mais, vamos dizer, técnico, né? Eu acho que ele não é difícil de pegar. Muitas palavras são parecidas, eu dei uma olhada também e consegui acompanhar. A estrutura ela é muito parecida com a estrutura de qualquer legislação, né? De qualquer carta magna também. Então, chegamos na Assembleia Nacional do Poder Popular, que é conformada a partir dos candidatos eleitos dentro dessas comissões, as pré-candidaturas que já foram feitas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Fala. Então, porque a gente está indo para o nacional, a gente falou da província também. Os candidatos... Porque do jeito que você está contando, parece que os candidatos do município saem dos eleitos do município, saem os candidatos para a província. E dos eleitos
da província saem os candidatos para o nacional? Não. Não. Como isso funciona? A partir do municipal, você tem as pré-candidaturas para o provincial e para o nacional. Maravilha, entendi. Então, você vai escolher dentre essas pessoas eleitas que você tem na base, quais pessoas são mais capacitadas, quais pessoas têm mais possibilidade de contribuir melhor para a província ou para o nível nacional. Então, você separa candidatos. Eu quero que esse vá para cá, eu quero que esse vá para lá. E assim, todos os municípios têm as suas candidaturas, pré-candidaturas, que são avaliadas pelas comissões, que estão divididas também por áreas e tal. Então, de alguma forma, cada província e cada município, ela tem uma certa autonomia, vamos chamar assim, para decidir que representantes vão passar aos diferentes níveis de governo para representar essa localidade. Então, apesar de que você tem, no nível nacional, por exemplo, um representante a cada 30 mil habitantes ou 2 representantes a cada 45 mil habitantes, talvez um pouco mais, você sempre vai ter necessariamente pessoas que são conhecidas nos níveis de base. Então, essa é a a pessoa ideia. que está lá na Assembleia do Poder Popular Nacional, é isso? Assembleia Nacional do Poder Popular. Isso. Assembleia Nacional do Poder Popular. Então, a pessoa que está na Assembleia Nacional do Poder Popular é seu vizinho. E você tomou um café com ele. Existe uma grande probabilidade. Não, mas existe. Porque ele sai de um micro espaço de eleição e pode chegar ao macro, né? E você tem acesso a essa pessoa. É o que eu quero dizer, que a pessoa é acessível, ela está da base, né? Então, ela faz parte da base eleitoral, da base política do país. Exatamente, essa é justamente a ideia. E durante um tempo você tinha ali, porque no partido você também tem pessoas que saem dessas questões de bairro e tal, passam a trabalhar no partido, enfim. Tudo, de alguma forma, todas as organizações na vida pública do país, elas têm alguma imbricação, ou elas precisam ter muita relação entre elas. Então, como você faz com que todas as organizações participem de alguma forma nas eleições? Você tem aquelas organizações de massa, né, como são o CDR, a Federação de Mulheres Cubanas, a Central dos Trabalhadores de Cuba. Você tem todas essas instituições participando como parte daquelas comissões de candidatura. Necessariamente tem que ter também jovens, então eles são incluídos, a Federação Universitária e as federações do ensino médio são incluídas também nessas comissões de candidaturas. E os mais novos, né, que seria ensino fundamental 1 e 2 aqui para vocês, eles participam do cuidado da urna. Então, por exemplo, no dia de eleição, a gente chama de pioneiros. É muita fofura. É muito fofo Não mesmo. tem como você achar que alguém vai falsificar uma urna segurada por uma criança. Então, a ideia é que todo mundo participe daquele momento. Por isso eu achava muito engraçado essa questão que você chama de a festa da democracia, e eu só conseguia pensar, eu entendo Cuba como uma festa da democracia, apesar de que a gente tem coisas para criticar, sim, mas a gente vai chegar lá. No dia da eleição, você tem, a gente chama de pioneiro, lá com o uniforme da escola, né, custodiando a urna, e toda vez que alguém vota, eles falam, votou. Então, faz parte do ritual. As crianças são barulhinho do verde quando aperta. Exatamente, porque Cuba tem voto impresso ainda. Apesar de que Cuba já teve participação na instauração de urnas eletrônicas na Venezuela, por exemplo, Cuba continua com voto impresso, e como é fiscalizado esse voto, todo cidadão, ele tem direito, dentro dos marcos da lei eleitoral, ele tem o direito de participar da contagem dos votos, e ele tem o direito de supervisionar o escrutínio, né, que a gente chama de escrutínio dos votos, que é justamente aquela contagem para ver quem saiu, e no caso de ser pertinente, levantar uma demanda, uma reclamação, caso ele perceba que houve algum tipo de violação. Maneiro. Tá.
Agora, voltando à Assembleia Nacional do Poder Popular. Rapidinho, só não, lembrando... ele não me deixa voltar pra vou deixar, mas lembrando que essa pessoa que você está falando, ela não tem nenhum envolvimento necessário com um partido político. Não necessariamente. Ele pode ser, mas não, só tem um partido, então não é uma obrigatoriedade. E lembrando também que nos últimos tempos, justamente por conta desse enrijecimento, dessas estruturas e tal, e também de toda a narrativa opositora contra o partido, dentro e fora de Cuba, as pessoas têm tido uma certa tendência a não querer pertencer ao partido, né? A não querer se filiar ao partido, pelas justificativas que forem. Não necessariamente a pessoa é filiada ao partido, até porque nem todo mundo vai. Imagina uma sociedade toda afiliada a um único partido. Não tem como, né? Então, Então, é isso. Mas voltando. Agora vamos lá. Assembleia Nacional do Poder Popular. Isso aí. A Assembleia Nacional do Poder Popular, eu já tinha falado, ela é o órgão supremo de poder, porque ela é aquele conselho de velhinhos, só que não necessariamente eles são velhos. E essa reunião de pessoas, né, essa espécie de grande conselho de pessoas, ele tem as atribuições de postular, revisar, revogar leis, decretos-leis e outras questões, da mesma forma que eles têm a função de eleger o presidente, vice-presidente, conselho de Estado, conselho de ministros. Lembrando que Conselho de Estado e Conselho de Ministros não podem ter os mesmos representantes, então quem for parte de um não pode ser parte do outro. E a proposta do presidente, eles avaliam candidatos para serem primeiro-ministro e outras figuras importantes dentro da estrutura de poder. E toda essa estrutura de poder, ela também, obviamente, abrange a questão de justiça, Contraloria Geral da República, enfim. Tá, o primeiro-ministro que você falou é o chefe dos ministros, né? É o chefe dos ministros. Comparativamente falando, o nosso ministro-chefe da Casa Civil. Que a gente tem aqui. Então, em alguns momentos, por exemplo, teve uma mesma pessoa, no caso do Fidel, por exemplo, teve a mesma pessoa em mais de um cargo. Então, o Fidel era presidente da República, apesar de que na época, dentro de Cuba, ele não era chamado de presidente, ele era chamado necessariamente com os cargos de primeiro-ministro e secretário do Partido Comunista de Cuba e tal. E essa questão de presidente era geralmente deixada para questões protocolares fora de Cuba. Hoje você tem o Díaz-Canel, que ele foi eleito a partir da Assembleia. E uma outra coisa interessante dentro da Assembleia é que o presidente ele precisa ser eleito com voto unânime. Senão ele tem que ser levado as propostas, né? Ou a proposta ela tem que ser levada a uma nova votação. No caso das eleições em níveis inferiores, você tem uma possibilidade de segundo turno, da mesma forma que acontece com o Brasil. Cara, isso é legal porque, assim, na verdade eu não sabia que eu tinha segundo turno, mas é bom você ter falado disso. Então, todas as vezes que a gente fala que o Fidel tá no poder há sei lá quantos anos, concentrando o poder na mão dele, na verdade ele estava sendo eleito todas essas vezes, sem limite de reeleição. Exatamente, e essa é uma coisa que foi inclusa essa é uma mudança que ela vem acontecendo há algum tempo. O que acontece com o Fidel? Vamos lembrar que o Fidel ele não foi presidente de Cuba, pelo menos não oficialmente, até depois de 1976, se eu não me engano. Até esse momento o Fidel era primeiro-ministro do país e ele continuou sendo continuou depois de que o anterior presidente não estava mais no poder. E ele continuou sendo o candidato, vamos chamar de candidato idôneo durante todos esses anos. Todo mundo falava, principalmente fora de Cuba, e em Cuba a gente comprou muito também essa narrativa, é uma ditadura porque o Fidel não sai do poder. Mas para pensar, o Fidel é o ideólogo da revolução, né? O Fidel é o
o artífice da revolução. O cara, além de ter esse peso simbólico que a gente já tinha comentado, era um cara carismático, era um cara empreendedor, se fala, era um cara ambicioso. Então, quem conheceu o Fidel, vamos falar de baixas paixões? Quem conheceu o Fidel se apaixonava pelo Fidel. Era impossível até hoje, mesmo quem odeia o Fidel precisa reconhecer que era um baita de um líder político. Vide entrevista do Roda Viva com Fidel Castro, vai assistir. Muito boa. Impressionante como, a gente falou disso na Ilha de Fidel, no episódio da Ilha de Falamos. Fidel. Mas é impressionante como o cara é carismático. Fiquei dando pausa aqui falando, nossa, eu queria tomar um café com o Fidel, um vinho, conversar, trocar ideia de qualquer coisa. Inclusive, o próprio Fidel falava, e não é essa a única entrevista que ele fala sobre essa questão da presença dele, né, a omnipresença dele no projeto revolucionário. Ele tem sim ele é sim uma figura de peso, era uma figura de peso, mas o poder em si, ele sempre falava isso, ele não podia arbitrariamente tomar qualquer decisão. Essa decisão ela precisava necessariamente passar pela Assembleia do Poder Popular, porque são eles quem aprovam ou revogam ou modificam e tal. Só que, obviamente, se o Fidel vem, e não porque ele é o presidente da República, é porque ele era o Fidel. Porque ele é a figura, né? Então, exatamente, o Fidel vem e ele fala, o que vocês acham dessa ideia? Necessariamente essas pessoas vão parar para revisar essa ideia, porque o peso dele era muito importante, inclusive para o funcionamento do país, não é só para aquelas pessoas que estavam ali naquele conselho de poder, né, naquele espaço de poder. Para a população, a palavra do Fidel era muito importante, o peso do Fidel era muito importante. Então fazia todo sentido ele continuar no poder, porque ele continuava representando uma ideia de país, né? Claro. E nessa Constituição de 2019, na mudança, na verdade, na lei eleitoral de 2019, vem a proibição da reeleição em algum né, em algum nível, né? Exatamente. Então, como é que isso funciona? Aqui no Brasil, por exemplo, o presidente ele pode ter 2 mandatos seguidos, né? Então ele vai ter lá o primeiro mandato e o segundo mandato, totalizando 8 anos, né, no máximo. E aí a partir daí ele obrigatoriamente tem que sair, pra gente ter sempre essa mudança, né? Mas ele pode voltar ao poder depois. É o caso do Lula, por exemplo. Pode, mas ele só tem de forma seguida os 8 anos, né? 2 mandatos. Então, como é que é? Com o Raul, várias coisas começaram a mudar, né? Apesar de que, obviamente, essa informação você não encontra fora de Cuba, né? Mas muita coisa começou a mudar com a chegada do Raul no poder e, eventualmente, com o Dias-Canel terminaram de cristalizar essas questões. Uma delas é justamente a permanência de determinados quadros do partido também, por exemplo, que estavam em lugares estratégicos do pensamento do país, eles não poderiam ficar mais do que 5 anos naqueles lugares, né, como chefes daqueles departamentos. No caso, a Assembleia, a gente já falou que ela precisa passar por uma nova eleição a cada 5 anos em todas as instâncias, e no caso do presidente, ele também precisa passar por um processo de eleição a cada 5 anos. Então, a Assembleia necessariamente precisa mudar nesse período de 5 anos. E essa nova configuração de pessoas precisa reeleger ou não o presidente, o presidente atual. O que acontece? Na Constituição, você vê agora que o presidente, que tem que ter mais de 35 anos e menos de 60 na sua primeira reeleição, ele pode se eleger durante 2 mandatos equivalentes a 10 anos, né? 5 anos e 5 anos, e depois disso ele não pode voltar a ser eleito. Então, diferente do que acontece no Brasil, uma vez que ele conclui esses 10 anos, se ele for reeleito depois de 5 anos, ele tem que sair do poder e ele não pode mais voltar a ser candidato. Interessante. Essa é uma mudança, eu acho que essa é uma mudança muito importante. Isso aproxima o sistema
eleitoral e político de Cuba de vários países democráticos do mundo inteiro, assim. É claro, eu não estou tirando a democracia do nome de Cuba, porque ele fala, inclusive, na sua descrição de país, né? Na sua bio do Instagram, Cuba diz que é um país democrático. Mas isso já tem um alinhamento com outras constituições, com outras leis eleitorais no resto do mundo inteiro. Assim. Quase todo mundo tem alguma proibição ou alguma restrição para a reeleição. Não, eu acho super interessante essa discussão, né, de ditadura, não é ditadura, é democrático, não é democrático. A gente estava revisando, né, da lista de países, a quantidade de países que ainda hoje são monarquia, ou então são monarquias constitucionais, né? Monarquia constitucional. Mas tá de boas, de boas. É super democrático, tá tudo bem, porque é monarquia, mas é uma monarquia boa, né? No caso de Cuba tem sempre essa tensão. O presidente, inclusive, durante as manifestações, teve muito ser levantada a questão de que o presidente era ilegítimo porque não foi eleito pelo povo. Não tem essa. Não tem essa. O presidente, ele é eleito pelo povo dentro dos marcos da lei eleitoral cubana, que funciona dessa forma. E essa forma, eu faço ênfase nisso. Essa forma, ela faz sentido para o tipo de país que a gente quer construir. O partido único, desde que ele não seja um partido eleitoral, faz sentido com o tipo de sociedade que a gente quer construir. Ao longo desse episódio, a gente... Bom, você já está percebendo que a gente está se encaminhando para a parte final do episódio. Mas é bom lembrar que a gente foi respondendo e construindo esse episódio com base nas perguntas que nós recebemos sobre eleições. Mas eu acho que uma, Rose, não ficou muito bem respondida e eu acho que a gente podia finalizar esse episódio respondendo essa pergunta. E é uma pergunta muito importante, que é uma pergunta que a gente vem se fazendo aqui no Brasil também, tá? É uma pergunta sobre representatividade. Em que nível o povo se sente representado nesses deputados ou delegados da nacional, assim, no nível nacional, né? Em que nível existe essa representatividade? Eu acho que com o tempo foi se perdendo a noção da importância que tem a participação popular nessas eleições. Necessariamente, como eu falava antes, esse sistema ele seria perfeito se não fosse porque ele tem a vantagem de que ele precisa necessariamente da participação popular em massa e a desvantagem de que ele precisa necessariamente da participação popular em massa. Então, quando você tem uma população que ela não está engajada com o processo, como acontece às vezes em Cuba, você tem um sistema que ele não funciona do jeito que deveria funcionar. Então, o que isso quer dizer é que às vezes as pessoas não se sentem de fato representadas pelas pessoas que estão no poder, porque elas no primeiro momento perderam a possibilidade de levar nomes, levar pessoas que trouxessem de fato questões que estão relacionadas à vida cotidiana delas. É óbvio que isso não é uma questão isolada. Os sistemas, as estruturas de poder no mundo todo, elas estão passando por um momento de descredibilidade. E a gente já tinha falado sobre isso também quando falava sobre as rupturas da democracia, naquele episódio de narrativas, as rupturas da democracia e a ruptura das pessoas com os representantes. Por quê? Porque as estruturas de poder, justamente porque boa parte delas estão mediadas por interesses que são econômicos e que são geopolíticos e tem outras questões que vão além da governabilidade e a soberania do país, né? As pessoas, elas acabaram perdendo esse elo que unia a elas aquela representação. No caso de Cuba, eu acho que isso passa muito, dentre outras coisas, por um período de um certo obscurantismo que teve na comunicação entre o poder e as massas. As pessoas
chegou um determinado momento que as pessoas não entendiam direito como que funcionava o seu próprio sistema eleitoral, qual era o peso daquelas votações, como isso influenciava, assim, no tipo de políticas que são implementadas nos diferentes níveis. E eu acho, se você me perguntar nesse momento, que Cuba precisa recuperar essa credibilidade no sistema, porque eu acho que o sistema, como ideia, como pensamento, ele é muito bom. E ele tem tudo a ver com o nosso tipo de país, mas é necessário que tanto as instituições do aparato eleitoral quanto o partido, que tem uma função determinante nessa questão da educação do povo nos valores e na importância que tem o exercício individual da soberania, né, como construção do povo, necessário que essas instituições voltem a conversar com as pessoas, voltem a trazer as pessoas para participar de uma questão que é direito deles. Então, eu não acho que Cuba precise investir nesse momento em se aproximar de um sistema liberal de eleição, um sistema político liberal. Eu acho que Cuba tem que investir nesse momento em voltar às raízes, voltar àquele momento em que as pessoas entendiam e percebiam a importância determinante dessa participação para as mudanças que elas queriam no país e construir um país que fosse adequado para elas. Socialista, mas um socialismo que ele consiga agrupar e fazer conversar todas as diferentes visões de povo, de país, de representação que Cuba tem dentro dela. Se você tirar da sua fala agora a palavra Cuba e colocar Brasil, eu sinceramente acho que tudo inclui. A gente vive... As urnas eletrônicas só estão sendo questionadas aqui no Brasil pelo descrédito de algumas pessoas do sistema eleitoral. Pelo descrédito de algumas pessoas do sistema político e dos políticos em si. Então, se a gente pode pensar que em algum dia esse país, como em 1989, foi às ruas em massa para votar, nas últimas eleições a gente teve o maior número de pessoas que não foram votar. Num país que tem a obrigatoriedade o voto. Faz parte, né, é obrigado votar. E mesmo com a obrigatoriedade, teve muita gente que preferiu pagar a multa, que é realmente ridícula em termos de financeiro, né? Não é uma multa, que você precisa, não é uma coisa que vai, oh meu Deus, fiquei pobre porque eu tenho que pagar uma multa dessa. Né? Tem multa de trânsito, que é 10, 15 vezes, às vezes 40 vezes mais cara do que a multa eleitoral, né? Por não ter ido votar. Então, muita gente decidiu ficar em casa. Não participar do processo eleitoral, não participar do processo político, entendendo que nenhum político presta, ou nenhum processo presta, ou o sistema não presta. Então, existe uma dificuldade do sistema conversar com quem constrói esse sistema, que não são os políticos, são os eleitores, né? Então, eu acho que justamente a divergência tá ali, né? Quando você constrói uma sociedade onde o capital político, o capital financeiro, ele dita as normas, ele dita os candidatos, ele impulsiona alguns e silencia outros, você tem uma maior probabilidade de terem pessoas, de existirem pessoas que não se sintam representadas, porque necessariamente essas pessoas que são impulsionadas pode não ter nada a ver com um grupo de pessoas que não têm acesso àquilo, sabe? Então, no caso de Cuba, eu acho que a gente tem um sistema que ele já pensa nisso, né? Ele descarta a possibilidade, a ingerência do dinheiro, do mercado, daquela visão mais mercantil mesmo da política. Então, a gente precisa, então, recuperar a nossa determinação de que é através das instituições que a gente já tem, das vias que a gente já tem, conseguir voltar a criar um sistema que é popular, que nos representa e que tem tudo a ver com uma democracia do povo e para o povo. É isso. Eu acho que com isso a gente termina o episódio de hoje. Certamente ficou muita coisa, mas... Ficou. Mas a gente vai falar sobre eleições várias vezes aqui.
Vamos voltar nesse tema em alguns momentos com outros temas, né? Perpassando as eleições. E talvez a gente faça uma parte 2 dedicada às eleições também. Depende de vocês. Comentem aí o que vocês querem, o que vocês acharam desse episódio também. Continuem enviando suas mensagens, continuem dando esse gás pra gente, que é sempre muito importante. Obrigada por ouvir. Se você tem alguma coisa para aportar, alguma visão, alguma perspectiva que a gente não abordou aqui e que escapou e precisa ser problematizada, por favor, problematiza. Traz pra gente conversar, porque vai ser muito bom. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez e tchau, tchau. Tchau.